Bom dia, gente. Eu às vezes encontro uns amigos que são evangélicos de uma congregação que eu frequentei e às vezes eles me perguntam, né, o porquê que eu saí daquela congregação. E aí eu fico repetindo a história várias e várias vezes e aí eu resolvi hoje contar um pouco e fazer esse vídeo e deixar aqui botar aqui, acho que no YouTube. Essa é a minha ideia. Algumas coisas eu entendo como hipocrisia religiosa, como algo que não deve existir em nenhuma congregação, em nenhuma mesmo. Né? Não sei, não estou querendo dizer que sou a pessoa mais certa, que eu sei que tenho falhas que são simplesmente ridículas, mas é do ser humano errar. E eu perdoo as pessoas por esses erros. Mas se uma igreja começa a lhe oprimir, aquela congregação começa a lhe oprimir, é porque ou você está muito errado, né, ou você está sendo perseguido. E no meu caso, uma das coisas que começou a fazer com que eu me desanimasse foi a questão das entrevistas, dos diálogos, das conversas com as pessoas endemoniadas. E a pessoa fazia tipo uma consulta com o demoniado, né? Perguntando de fulano, de cicano. E isso para mim ficou mais parecido com questões de espiritismo. E uma das vezes eu estava tocando violão e a pessoa estava expulsando o demônio de uma pessoa lá. E aí a pessoa que estava expulsando lá o demônio, no caso era o pastor, pediu para que eu parasse de tocar o violão, né? Porque ele queria escutar o que o demônio estava dizendo. E eu não parei. E aí o demônio pegou e disse que não era para me parar não, porque ele gostava. Né? Até quando gritaram para me parar, e aí eu parei de tocar o violão, soltei o violão e fui para fora da congregação. E depois eu fiz um comentário que Davi expulsava demônios, né, com a harpa. E aí depois o pastor pegou esse comentário e falou que a pessoa tipo ironizou. Então assim, eu senti como uma perseguição. Disse, mas para a pessoa expulsar um demônio com música tem que estar na unção, tem que estar na bênção, tem que estar assim. E a pessoa só porque acha que toca um violãozinho não pode ser substituído. Isso foi em pregação na igreja. Então isso me magoou muito. Isso foi uma das razões, mas veio outras, né? À medida que eu for lembrando eu vou contando aqui. E a última, que foi a gota d'água mesmo, foi quando eu compartilhei uma passagem da minha vida com um rapaz que era recém-convertido, que inclusive o pastor já conhecia, sabia dessa história, mas eu compartilhei com o rapaz porque era parente, né, da pessoa que estava envolvida nessa história. E aí eu compartilhei, e aí ele foi e compartilhou com o pastor, e o pastor depois pegou essa história e colocou na igreja como revelação, né? E eu olhei naquele dia, eu acho que foi a última vez que eu andei nessa congregação lá. Ele pegou, colocou como revelação a história que ele já sabia, só que ele colocou como revelação, revelando, falando os detalhes do qual eu tinha tido a conversa com esse outro irmão recém-convertido, né? Que era da pessoa que morava aqui na minha cidade, depois mudou para outra, né?
e sobre a religião dele, né? Aí ele colocou como uma revelação, sendo que ele estava consciente que eu sabia que era mentira dele, porque assim, era uma história que ele ouviu, uma história de terceiro, e ele colocou como revelação, por conta dos novos fatos, que outras pessoas não estavam entendendo. E ainda me deixou com a imagem de que eu tive caso homossexual, né? Deixou no ar da congregação como se eu tivesse tido um caso homossexual. Então essa foi a gota d'água que fez eu sair da congregação de onde eu frequentava. E essa foi um resumo, mas teve outros episódios, como uma vez que a gente estava orando e eu disse que as pessoas muitas vezes têm que orar de forma tão intensa, né, como Jesus orou no Getsemane, que ele orou de forma tão intensa que seu suor e suas lágrimas transformaram-se em gotas de sangue. E aí, no meio dessa parte, desse discurso, ele me interrompeu e disse que não existia lugar nenhum na Bíblia que Jesus chorou e que em Lucas não fala que ele chorou lágrimas de sangue. E eu disse, realmente em Lucas ele realmente não está escrito, mas tem até o louvor, acho que a pessoa falou lá que ela fala lágrimas de sangue, ele chorou. Então depois eu vou rever meus conceitos, então, reler a Bíblia, talvez eu possa estar enganado. E a gente chorou e foi-se embora. Só que quando eu cheguei em casa, eu peguei o telefone e passei as mensagens para ele, mandei as passagens bíblicas, que está lá em Hebreus, que o escritor lá de Hebreus diz que Jesus orou de forma intensa, né, pedindo que Deus passasse dele aquele cálice. Então, lá fala que Jesus chorou, né, chorou súplicas que Deus pudesse passasse aquela. Então vai ter versão que vai falar, tem versões bíblicas que não vão falar, que Jesus chorou sobre Israel e lá no dia ele falou que só era o túmulo de Lázaro. Então eu não quis questionar isso na frente de ninguém, falei isso para ele no privado, pelo celular mesmo, através de mensagem. E a gente depois nunca tocou mais nesse assunto, né? Ou seja, não teve uma remissão disso aí. Então isso foram coisas que foram acontecendo ao longo dos anos. E o engraçado é que um dos comentários que foi a questão de só porque o cara toca um violãozinho aqui, um violãozinho ali, ele não pode ser substituído. Ele pode ser substituído. E realmente até hoje eu acho que não tem nenhuma pessoa que toca violão hoje lá. Então vão tudo no playback, mas é bom também no playback. É bom que dá oportunidade para várias pessoas estarem cantando para a congregação. E hoje eu sigo sem congregação, não estou congregando, né, mas tenho meus momentos de oração e meu momento de intimidade com Deus. E é isso aí.